E esse final de semana tivemos o triste registro aí de vítimas, infelizmente, né, pessoas que perderam a vida nesse trânsito louco. Eles têm uma forma equivocada de entender o trânsito. Para mim, o maior problema das estradas brasileiras não são os buracos, não são isso não, é a falta de sinalização. Tanto é que os acidentes acontecem em pistas boas, porém mal sinalizadas, e aí acontecem os acidentes. Esse final de semana, 2 pessoas perderam a vida. Me conta essa história aí, Celismar. A violência no trânsito fez mais vítimas durante o final de semana. No último sábado, uma mulher de 28 anos morreu ao bater o seu carro nesta pilastra de um viaduto que fica na BR-153, na divisa entre Goiânia e Aparecida. O impacto foi tão forte que a gente percebe que as marcas do acidente ainda estão no local 2 dias após o acidente. Aqui a gente percebe parte do para-brisa, várias peças, a gente percebe parte da proteção do farol do carro, entre outras peças que por aqui estão jogadas. Aqui a gente percebe mais peças também, inclusive o vidro quebrado do para-brisa. E um detalhe importante é que esse acidente aconteceu a poucos metros de uma barreira onde o limite de velocidade é de 40 quilômetros. Luana Gomes Javiaçu, de 28 anos, que estava na direção do carro, morreu no local do acidente. O velocímetro parou em 160 quilômetros. De acordo com a polícia, a jovem que estava sozinha no carro não usava cinto de segurança. A poucos metros do acidente, outros 3 carros não conseguiram frear e acabaram se envolvendo em um acidente sem vítimas. Ainda no sábado, o motociclista Atílio Bento Maciel, de 30 anos, morreu após bater sua moto em um poste na Avenida Rio Verde, no setor Faz-Salvilha, em Goiânia. A polícia ainda não sabe o motivo do acidente. No domingo, 4 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo Celta e uma caminhonete Hilux no bairro São Francisco, em Goiânia. Também no domingo, o motorista desse veículo Gol perdeu o controle da direção e bateu forte em um poste da rua Panamá, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle do carro ao tentar fazer uma rotatória. Depois as pessoas falam que nós temos congestionamento em Goiânia, né? Grande parte dos acidentes que foram mostrados aí, todos esses por excesso de velocidade. Porque se a pessoa ela mantém uma velocidade que aquilo que a lei determina, evita-se muitos acidentes. Porém, eu não sei porquê, eu acho que é uma atitude muito bem inteligente de colocar essas lombadas eletrônicas, porque colocar guarda ali não adianta. Agora tem que ter mais critério, né? Não sei por que o pessoal coloca carro aí que corre a 280 km por hora em rodovias onde a velocidade máxima é 80. Para que 280? Né? Para que 280? E o pior de tudo, né? As estradas no Brasil, elas matam muito mais do que os crimes na cidade, do que outros tipos de acidentes. Mata mais do que problemas cardíacos, problemas de saúde. As estradas no Brasil, elas são responsáveis pela maior índice de mortes que nós temos no Brasil. E nada se faz, nada se faz. Tem aí, você está andando agora, por exemplo, nas rodovias do estado de Goiás, está cheio de placa do governo aí, falando que vai recuperar as rodovias. Podia economizar o dinheiro da placa e fazer o trabalho que tem que ser feito. O principal deles, eu acho que é a questão da sinalização. Falta muito sinalização, muita curva fechada, locais onde tem ali buracos, pistas escorregadias e não tem nenhuma sinalização. Então, às vezes, o motorista se envolve em acidente porque não tem sinalização. Infelizmente, né, vidas foram tiradas por falta de entender o trânsito. E essa BR-153, eu já falei 200 mil vezes, ela tem que ser tirada aqui do centro de Goiânia, porque ela tem vitimado quase todos os dias acidentes.
quase todos os dias pessoas são vitimadas nessa rodovia que deveria já ser tirada, porque ela está no centro de Goiânia. E a quantidade de carros, olha aí a BR-153, a quantidade de carros e caminhões que passam praticamente pelo centro de Goiânia. E as pessoas que precisam de ir para um bairro para o outro, têm que atravessar no meio. Como é que você atravessa no meio disso? Né? Como é que atravessa no meio? Não tem jeito. Então, as passarelas não são construídas. Agora o DENIT está tentando aí, depois que a gente fez aqui algumas denúncias, recuperar essas passarelas, mas elas são usadas por moto. Aí o povo não pode usar, ou então por assaltantes. Então é uma situação muito complicada. Essa BR-153 já passou do tempo. Já era para ela ter saído É uma avenida em Anhanguera. Eu chamo a BR-153 de Avenida Anhanguera. Ela corta Goiânia pelo meio. E aí vem aqueles projetos, né? Não, vamos tirar. Inclusive o vereador Anselmo Pereira municipalizou a BR-153, né? Deu para ela o nome de rua, porque é um absurdo. Não dá para a gente ter uma rodovia com um tráfego tão intenso no centro de uma cidade. E o pior de tudo, né? Não tem passarelas suficientes para que as pessoas possam fazer a travessia. Porém, este é o Brasil e viva a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. As pessoas que morreram, o único problema, Alex, é que elas não vão assistir a Copa da Confederação. Lamentavelmente. Eu estou falando isso não é em tom de piada, não. É de desabafo mesmo. Porque as pessoas, elas são vítimas da omissão do poder público e a gente tem que falar, porque o grande investimento do Brasil é a Copa do Mundo. Então, essas pessoas vão ser, a única coisa que elas vão ter, as famílias choram e as pessoas não vão assistir a Copa das Confederações. E viram estatística. Vai dizer que na semana passada morreram mais ou menos gente do que nesse final de semana. É assim que a lógica das coisas para o poder público, né? É estatística. Tudo é estatística, tudo é estatística.